Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de setembro do ano de 2018 e está entrando no ar pelo canal 23.1, a sua O Dia TV, a segunda edição do jornal O Dia News. E aqui comigo, você vai conferir. Comissão denuncia maus tratos aos internos do CEM, o Centro Educacional Masculino aqui do estado do Piauí. E mais, setembro será mais uma vez marcado pela bandeira vermelha tarifária da energia elétrica. Se prepare que a conta vem mais cara. E ainda você vai saber como os candidatos podem bem aproveitar o tempo de propaganda eleitoral gratuita. Agora, aqui comigo, na segunda edição do seu jornal Dia News. E começou a valer nesta segunda-feira, dia 3 de setembro, o funcionamento do TJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em 2 turnos. Confira como vai ser de agora em diante. Para inaugurar o novo regime de funcionamento do Tribunal de Justiça do Piauí, foi promovida uma solenidade na sede do Fórum Criminal. Autoridades, advogados e população participaram do momento, que marca uma nova era para a Corte. O efetivo do TJ vai ser dividido para atender a nova demanda. Essa ampliação do expediente em atendimento à população vai atender, abrir uma porta, a janela, uma porta e a janela, as duas, de uma vez só, de atendimento a advogados que representam as partes ao jurisdicionado e também vai permitir que o trabalho desenvolvido, a força de trabalho do Tribunal de Justiça do Piauí, opere por um maior espaço de tempo. A determinação para o funcionamento em 2 turnos era uma recomendação antiga do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A partir desta segunda-feira, o atendimento será prestado por 2 equipes. A primeira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. E a segunda, do meio-dia às 18 horas. Essa era uma reivindicação antiga dos advogados, que festejam esse novo regime de atendimento. Foi uma luta árdua. Nem sempre o TJ era sensível a essa causa. De 2 gestões para cá, e através de cobranças infusivas da ordem, a gente conseguiu fazer com que o Tribunal de Justiça entendesse que ele tinha a necessidade de trabalhar em 2 turnos. Essa é a maior vitória da sociedade piauiense do último século, desse século. Então, nós apostamos muito que agora o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí vai aumentar o seu nível de efetividade no julgamento dos processos. Ganha a classe dos advogados, mas também ganha a população. Pesquisa do CNJ mostra que em um regime de 6 horas, o atendimento efetivo era de apenas 4 horas e 30 minutos. A tendência é de maior prestação de serviço a partir de agora. Toda essa estrutura de servidores, de pessoal, de magistrados e a estrutura física funcionará plenamente. Ela vai atender aqueles que batem a porta do judiciário pela manhã e pela tarde. É a possibilidade de termos audiência pela manhã e pela tarde, de obtenção de informações, de certidões, de atos processuais. E uma pesquisa recente do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, confirmou aquilo que todo mundo já sabe. O brasileiro não se sente confortável com a sua situação financeira. Confira mais detalhes nesta matéria. A pesquisa é do Serviço de Proteção ao Crédito SPC e mostra que, por mais que se tente, o brasileiro não vive um conforto financeiro. Mas, de acordo com este economista, a questão é mais histórica social do que de falta de educação financeira. Bom planejamento financeiro não depende somente da questão da pessoa ter conhecimento em planejamento, mas a própria realidade da população, o fato dela ser uma população de baixíssima renda faz com que ela não tenha a mínima capacidade de se planejar, uma vez que ela tem que consumir bens de primeira necessidade. O estudo mostra também que os idosos vivem maior sensação de conforto financeiro do que os mais jovens. Para esta professora aposentada, que criou 7 filhos, isso é resultado da experiência de vida. Ela aprendeu na prática e, se privando de alguns desejos de consumo, tudo isso em prol da economia familiar. Como eu já passei tanta dificuldade na minha vida, eu sei quanto custa. A pessoa tem que economizar para poder dar por mais necessário. O estudo mostra também que os homens são mais tranquilos com os rendimentos do que as mulheres. Para o economista, uma realidade que se explica observando a evolução social no Brasil. A gente tem também uma sociedade extremamente machista, uma sociedade em que a renda do homem é superior à renda da mulher,
E a gente utiliza a mesma lógica, né? Se você for pegar os mais ricos, eles têm uma capacidade de planejamento melhor do que a dos mais pobres. Esta estudante de letras atesta na prática o contexto apresentado nos livros de economia. Historicamente, né, as mulheres recebem menos que os homens e é uma realidade atual. E que, justamente por esse fator, a mulher tende a controlar mais e administrar melhor essa questão do dinheiro. A solução para estas realidades é complexa e até renderia um Nobel da Paz em Economia, mas deve ser encarada como indispensável para a sociedade brasileira. Um dos caminhos de curto prazo seria uma reforma tributária, uma política distributiva de renda mais eficaz. Nossos repórteres Lalesca Setúbal e Marcelo Cavalcante fizeram uma matéria bastante interessante para você, candidato, saber como bem aproveitar o seu tempo de propaganda eleitoral gratuita. Vamos conferir. Você conhece todos os candidatos? Quais os perfis deles e as propostas? Para apresentar e fazer com que os eleitores conheçam os candidatos, as propagandas eleitorais fazem parte do período de eleições. A duração é de 10 minutos e para cada um existe um tempo que é determinado pela quantidade de coligações e representatividade no Congresso Nacional. A propaganda eleitoral ela é extremamente importante para os candidatos porque é através dela que eles deverão apresentar os seus projetos, as suas propostas e também o perfil de cada um dos candidatos. Mas é também essencialmente importante para os eleitores. Por quê? Porque é a partir da apresentação dessas propostas, dessa plataforma de governo de cada candidato, que o eleitor poderá fazer as suas escolhas. Nesses 10 minutos de propaganda, alguns candidatos ficam com segundos para apresentar propostas. O segredo é ser objetivo. Não é tão difícil um candidato que tenha boas propostas conseguir fazer esse feito. Mas temos que lembrar também que, ao mesmo tempo que a TV houve uma redução, ao mesmo tempo houve uma liberação em internet, em mídias sociais. Então, ao mesmo tempo hoje que o candidato ele fica preocupado com 12 segundos, 20 segundos que ele tem disponível em TV, a lei permite que ele fique 24 horas hoje conectado com o seu eleitor. Apesar de ter pouco tempo de propaganda, as redes sociais podem ajudar os candidatos. Caso haja irregularidade na propaganda, o candidato pode ser punido. Essa nova lei eleitoral permite que o candidato possa impulsionar a sua publicação, a sua proposta, o seu vídeo, atingindo assim o maior número de eleitores. Todos terão os mesmos direitos, os mesmos espaços. É uma ferramenta de igualdade. No entanto, se o eleitor, candidato, partido ou coligação verificarem alguma irregularidade relativa à propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral terá os procedimentos de corrigir essas distorções. E no próximo bloco você confere: comissão denuncia maus tratos aos internos do CEM, o Centro Educacional Masculino. Como hoje é segunda-feira, nós vamos receber mais uma vez a visita de Pamela Maranhão. Tem muito esporte pra gente falar já no próximo bloco. Não sai daí.